Vamos agora então falar sobre circunferência e círculo. São dois assuntos, um está bem acoplado ao outro e vamos, enfim, estudar o que é que diferencia aí a circunferência de um círculo, já que tem bastante aluno que acaba confundindo. Então, circunferência é a primeira delas, é a linha fechada em um plano, na qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado centro. Então, nesta figura aqui, que é a circunferência, certo? Que é justamente esse contorno que a gente tem aqui. O centro é esse ponto interno a este contorno. Então, o elemento aqui, centro, é o ponto C. Então, através desse ponto, todos os pontos que ficam aqui neste contorno têm mesma distância com relação ao ponto do meio, que é o centro. Raio. Raio é o segmento de reta que sai do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, eu tenho raio toda vez que eu tenho um segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, este segmento é O, é o raio. A gente também tem outras medidas aqui também que são o raio, que são do mesmo tamanho, que é o segmento DO. E também temos como sendo raio o segmento AO. Então, essas três medidas aqui, nesses três segmentos, representam aí o raio da nossa circunferência. Corda. Definição de corda é segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Dois pontos quaisquer da circunferência. Dois pontos distintos. Então, no caso aqui, BC é uma corda. E a gente tem também outra corda, certo? Que é essa aqui, que vai de A até D. Embora essa corda esteja passando pelo centro. Essa aqui, no caso, é a chamada maior das cordas. E, portanto, ela recebe um nome especial, que é chamado de diâmetro. Nosso diâmetro ali também é AD. E o diâmetro é o dobro do raio, Se você perceber, a medida AD aqui, tem justamente dois segmentos de reta que são as medidas dos raios. Então, por isso que o diâmetro é o dobro do raio. A medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio da circunferência. Então, este contorno é a circunferência. Quando a gente fala em círculo, a gente está falando da parte de dentro, toda a região que fica dentro deste contorno. Aí é o círculo, É uma figura geométrica plana composta por uma circunferência e por todos os pontos que estão em seu interior. Então, toda essa região dentro, incluindo a circunferência, é chamada de círculo. Então, tá aí a diferença entre círculo e circunferência. Circunferência é só o contorno. O círculo é tudo que estiver dentro deste contorno. Ok? Então, uma vez diferenciado esses dois e entendido seus elementos, a gente pode falar de comprimento e circunferência e também falaremos sobre área do círculo. Quando a gente fala sobre comprimento e circunferência, a gente vai partir de um ponto inicial sobre o comprimento dessa circunferência que eu estou chamando de A, para que a gente consiga definir um número que é bem especial quando a gente fala em circunferências e em círculo. Então vamos lá ao enunciado aqui. Enunciado não, É a nossa hipótese. Consideremos uma circunferência A, ela está aqui, de comprimento C. Então o comprimento da nossa circunferência, ela tem medida C. Seja agora o diâmetro dessa circunferência igual a D. Então a gente está falando aqui sobre o diâmetro. E eu vou considerar ele de medida D. Então eu vou fazer o esboço aqui do diâmetro, O diâmetro é justamente a corda que passa pelo centro da circunferência. Então aqui é o nosso diâmetro, certo? Eu vou chamar de extremidades BC e eu vou dizer que a medida desse diâmetro é D.
ok? Mede D. O que acontece se a gente dividisse o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro? Ou seja, o que acontece se a gente fizer isso aqui, ó, C dividido para D. C dividido para D. Pois é, alguns matemáticos dedicaram ao estudo disso, uma vez que, quando começaram a deduzir, né, achar um número que representasse essa divisão do comprimento da circunferência e o diâmetro, perceberam que esse número era um número decimal e suas casas decimais começavam a variar sem ter repetição, porque a gente sabe que quando o número decimal apresenta repetição após a vírgula, aí a gente está falando sobre dízima periódica. Agora, quando o número que tem, você divide o comprimento pelo diâmetro e acha algo desse tipo aqui, ó, 3,1415926 3589793. E assim continua, não para. Vou parar aqui porque já temos bastante. Então, a gente percebe que este número aqui, esse número completo, é um número irracional, porque a gente não tem repetição em suas casas e é infinita, certo? Então, o que acontece? Acontece que esse número ele foi encontrado não importando o tamanho da circunferência que você usasse. Por exemplo, aqui está o tamanho dessa circunferência. Se eu quisesse medir e dividir pelo diâmetro, eu ia achar algo bem próximo do número que está aqui. Com mais precisão ainda, eu cada vez mais ia chegar mais próximo desse número. Obviamente, computadores conseguem fazer isso com extrema facilidade para calcular exatamente, né, encontrar no caso este número. Então, não importando o tamanho da circunferência, sempre se acha esse número. O que acontece é que este número ele foi adotado como um número especial na matemática, né? Ele passou a ser chamado de número π, representado por esta letra aqui. Então, chamamos de π. E o π ele tem uma aproximação usual, né, na matemática, que é uma aproximação em duas casas decimais daqui desse número, em que a gente costuma usar 3,14. É a aproximação que a gente tem. Okay? Historicamente, vários matemáticos estudaram este número até chegar em um matemático chamado Arquimedes. Arquimedes ele conseguiu encontrar várias casas desse número e, por meio de outros matemáticos, é claro, conseguiu provar que este número é um número irracional. Mas, até hoje, ainda se calcula-se casas decimais desse número, certo? Tem computadores que encontram várias casas deste número. Então, visto isso, né, quem tiver curiosidade, dá uma olhada depois sobre a história do número π. É bem interessante, existem alguns vídeos também no YouTube sobre a história dele e ele é muito comum aparecer toda vez que a gente falar sobre coisas circulares. Falou em círculo, falou em circunferência, alguma coisa remetida a isto aqui, então pode ter certeza que este camarada está envolvido. Então, nosso interesse aqui é estabelecer uma fórmula para o comprimento de circunferência usando justamente o número π. Então, veja bem, agora eu consigo expressar isso como sendo C dividido para D é igual ao número π, que eu já sei quanto é π. π é aproximadamente 3,14. A gente vai aproximar para cá, 3,14. Logo, fazendo aqui o D que está dividindo, passar para o outro lado, multiplicando, eu fico com C igual a π D. E como eu sei que D, olha só, D é o diâmetro, e a gente viu que o diâmetro D é igual ao dobro do raio, que eu vou representar pela letra R. O diâmetro de uma circunferência é igual ao dobro do raio, e isso é importantíssimo, certo? Eu posso simplesmente substituir aqui, ficando com o comprimento C é igual a 2πr. E esse 2πr é justamente a fórmula que a gente precisa para
calcular o comprimento da circunferência, seja lá qual for o raio dela. Essa fórmula recebi para todas as circunferências que a gente quiser calcular o comprimento. Então, esta é a nossa fórmula que a gente vai usar para calcular, né, comprimento de circunferências. Então vamos resolver alguns exercícios, né? Exemplo 1, calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 8. Então, simples, né? Aplica a fórmula C igual a 2πr. Ok? Aqui a gente vai considerar o nosso querido π aproximadamente 3,14. Logo a gente substitui, ó, a gente vai ficar com 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio que é dado na questão, que é 8. Então basta calcular isso. 2 vezes 8 é 16, eu fico com 16, que multiplica 3,14. Então o comprimento será, né, a gente faz essa multiplicação, 3,14 vezes 16, 24 vai 2, 8, 18, depois 4, 1, 3, soma, 4, 12, 1, 10, 1, 4. Duas casas decimais, a gente acha aí 40,24 centímetros, que é a unidade, né, que a gente está usando na questão. Então está aqui calculada 40 não, 50, né? Vai 1,50, desculpem aí. É 50. 50,24 centímetros. Então, de maneira bem fácil, a gente consegue achar o comprimento. Exemplo 2. Se o comprimento da circunferência mede 12,56 centímetros, qual é a medida de seu diâmetro? Então, aqui é o contrário, né? A gente vai usar a fórmula comprimento 2πr e a gente sabe que 12,56 é o comprimento de circunferência. Então, no lugar de C agora, ele não deu raio, deu comprimento. Eu vou substituir por 12,56 igual a 2πr. Como ele quer o diâmetro, cadê? Ele para pedir diâmetro eu posso usar outra relação, que era πd. 2r é o mesmo que d, e a gente consegue fazer resolver no caso essa equação. Uma vez que π eu aproximo para 3,14, eu fico com 3,14d igual a 12,56, né? Eu só girei a equação aqui. Logo, d será 12,56 dividido para 3,14. Então, dividindo isso aqui, né, 12,56 para 3,14, eu acho que são múltiplos. Acho que vai dar 4 aqui, né? Cair bem o 4. O diâmetro é 4. 4 o que? Centímetros. Como eu sei que o diâmetro é 4, eu dividi mentalmente, mas você pode dividir de boa, fazendo 12,56 dividido para 3,14. Como os dois têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso desconsiderar a vírgula fazendo 1256 igual a 314. Então, por 4, 16 sobe 1, 5, 12. Aí, resta o 0, daria exatamente 4. Okay? Então, dessa forma, eu aplico aí o comprimento, né? Seja lá para calcular o diâmetro, o raio, ou seja para calcular o comprimento. Agora a gente vai falar sobre a área do círculo. A área do círculo, né? Eu não vou me ater muito à demonstração da área do círculo, né? Porque tem como mostrar como é que a gente chega nesta fórmula, né? Esta é a fórmula da área do círculo. Eu vou me ater aqui porque este conteúdo é do 8º ano e no 9º ano, o ensino médio, a gente vê com mais profundidade. Então, nesta aula, eu não vou, no caso, abordar a demonstração. Eu vou abordar, no caso, as aplicações com referente à fórmula. Quem estiver mais interessado em saber como se chega nisso aqui, é só dar uma olhadinha na internet que encontra facilmente a demonstração da área do círculo. Aqui eu vou me ater à aplicação. Então, a área do círculo, que é justamente essa região de dentro, eu posso calcular quanto mede essa região de dentro através dessa fórmula. A igual a πr², onde A é a área, π a gente aproxima para 3,14 e R é o raio da circunferência, do círculo. Exemplo 3. Calcule a área de um círculo, letra A,
de raio 4 centímetros. Então, na letra A, o nosso raio, o nosso R, é 4. Usando a fórmula, eu vou ficar com A igual a 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 4, vai ficar então 4 ao quadrado. Então, a área será 3,14, vou colocar aqui, 3,14 vezes 16. A gente já calculou isso lá no início, no exemplo 1. Essa multiplicação coincidiu, né? Essa multiplicação a gente já calculou no início e a gente viu que deu 50,24 centímetros quadrados. Agora é centímetros quadrados porque é a área, né? É bidimensional, então a gente coloca o quadrado. Na letra B, queremos a área do círculo com o diâmetro 12. Então vamos pensar, se o diâmetro é 12, então o raio é 6, porque o raio é metade do diâmetro, o diâmetro é o dobro do raio. Tanto faz. Então se o diâmetro, que é a medida maior, é 12, o raio, que é a medida menor, que é só metade, é 6. Para que eu tenho que determinar o raio? Por conta da fórmula que usa o raio, né? A área igual, a fórmula é essa, eu vou ficar com 3,14 vezes o raio, que é 6 ao quadrado. Então a área vai me dar 3,14 vezes 36. Multiplicando isso aqui, 3,14 vezes 16, vai me dar 24, sobe 2, 8, 18, 16 não, né? 36. 3 vezes 4, 12, 5, 9. 4, 10, sobe 1, 13, 14, sobe 1, 11. Duas casas. Eu vou chegar em que a área aqui vai valer 114,04. O que? 0,4 metros quadrados, porque a unidade aqui foi usada é metros. Então a gente coloca aqui para a área em metros quadrados. Então veja aí que é de modo simples, né, a aplicação do conceito de área. Exemplo 4. Uma praça circular tem 256 metros quadrados. Qual é a medida do diâmetro dessa praça? Então, do mesmo modo, ele dá a área da praça, né? Então, pela fórmula A igual a πr quadrado, ele te dá o valor de A e pede o diâmetro, né? Então, se eu achar o raio através da fórmula, eu vou conseguir achar o diâmetro, porque é só dobrar, né? Então, sendo a área 256, eu substituo 256 é igual ao π, aproximadamente 3,14, vezes r quadrado. Deixa eu focar, pronto. Agora aqui eu vou girar a equação, eu vou ficar com 3,14 igual, r quadrado igual a 256. Passo 3,14 dividindo, eu vou ficar com r quadrado igual a 256 por 3,14. Como eu sei que esse resultado vai me dar um pouco mais de trabalho, eu vou usar a calculadora para chegar mais rápido no resultado. Então, o nosso raio ao quadrado é igual a 256 dividido para 3,14. Isso me dá aproximadamente 81,52. Pronto. Aí agora o que é que eu devo fazer? Eu tenho um número que elevado ao quadrado dá 81,52. Ok? Então, para achar esse número, basta eu tirar a raiz quadrada desse número aqui, né? Pense comigo. Se eu tivesse x elevado a 2 e isso me desse 9, então como é que eu ia achar esse x para achar esse 9, né? Ou seja, quem é o número que é elevado ao quadrado dá 9. Então, um processo inverso que eu posso usar é se eu pensar na raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, eu vou usar a mesma coisa aqui, né? A raiz quadrada de 81,52 para a gente encontrar. Eu sei que vai dar algo próximo de 9, porque a raiz quadrada de 81 é 9. Então, nosso raio vai dar 9,02 aproximadamente. Então está aqui o raio. Só que a questão não quer o raio, que é o diâmetro, né? Então, calculando o diâmetro, que é 2 vezes o raio, a gente vai ter que o diâmetro é 2 vezes 9,02. Logo, o nosso diâmetro é 18,04, que é só dobrar esse número. Então, está aqui a resposta da questão. O diâmetro é 18,04.
E por fim, a gente tem esse exemplo 5, que mistura as duas coisas, né? Mistura comprimento e área. O comprimento da circunferência de um círculo mede 14,7 centímetros. Qual é a área desse círculo? Então, ele dá o comprimento, né? Então eu posso usar a fórmula do comprimento, que é C igual a 2πr, e tentar achar o raio. Se eu conseguir achar o raio, eu vou para a fórmula da área, que é πr². Então, como o comprimento aí de circunferência é 14,7, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Logo, a gente vai ter o que? 14,7 igual a 6,28R. Girando a equação, eu fico com 6,28R igual a 14,7. E, portanto, basta a gente apenas dividir 14,7 por 6,28. Fazendo esta divisão, né, 14,7 dividido para 6,28, a gente encontra algo próximo de 2,34. Esse seria o raio, né? Primeira parte do problema, achado o raio. Quando eu acho o raio, agora eu posso achar a área desse círculo, né? Substituindo aqui, então a área vai ser igual a 3,14 vezes 2,34 ao quadrado. Ok? Então 2,34 ao quadrado, isso nos dá 5, né? Vou colocar aqui 3,14 vezes 5,4756. Logo, a área será, multiplicando esse resultado aí por 3,14, a gente encontra 17,19 aproximadamente, né? Em centímetros quadrados. Então, para esses últimos exercícios eu estou usando a calculadora, né? E isso não é problema nenhum se você já sabe multiplicar. Então, esta é a nossa aula sobre circunferência e círculo, né? Mas voltada aí à circunferência e ao círculo. Então, espero que vocês consigam resolver exercícios vinculados a esta aula e até mais, né? Até uma próxima aula.